Agora, pessoal, as questões de 23 a 28, que são sobre as definições das razões trigonométricas no ciclo trigonométrico. Portanto, a primeira providência é a gente fazer uma breve revisão sobre esse assunto. Bora lá? Bom, pessoal, da definição de seno no ciclo trigonométrico, a gente conclui esse esqueminha aqui que eu chamo de ciclo trigonométrico para o seno, carregado de informações. Ele diz pra gente que seno de 0 grau ou 0 radiano é 0, seno de 90 graus ou π sobre 2 radianos é 1, seno de 180 graus ou π radianos é 0, seno de 270 graus ou 3π sobre 2 radianos é menos 1. Além disso, arcos com extremidades no primeiro ou segundo quadrantes têm senos positivos e arcos com extremidades no terceiro e quarto quadrantes têm senos negativos. Na mesma linha de raciocínio, a gente conclui o ciclo trigonométrico para o cosseno. O que ele diz? Diz pra gente que o cosseno de 0 grau ou 0 radiano é 1, o cosseno de 90 graus ou π sobre 2 radianos é 0, o cosseno de 180 graus ou π radianos é menos 1, o cosseno de 270 graus ou 3π sobre 2 radianos é igual a 0. Além disso, arcos com extremidades no primeiro ou quarto quadrantes têm cossenos positivos e arcos com extremidades no segundo ou terceiro quadrantes têm cossenos negativos. Tudo bem, pessoal? Também, das definições das demais razões trigonométricas no ciclo trigonométrico, a gente conclui que a tangente, a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, a cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x. Conforme você observa, a cotangente é o inverso da tangente, na verdade. Aqui é seno sobre cosseno, aqui é cosseno sobre seno, portanto, a cotangente de x é o inverso da tangente de x, desde que a tangente seja um número diferente de zero, porque o inverso de zero não existe. Bom, além disso, a secante de x é 1 sobre cosseno, ou seja, é o inverso do cosseno, e a cossecante de x é 1 sobre seno, ou seja, é o inverso do seno. É assim mesmo, pessoal, é meio que ao contrário. A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Também vamos precisar para essa aula dessa tabela chamada de tabela de arcos notáveis. Ela dá pra gente o seno, o cosseno e a tangente dos arcos notáveis, que são os arcos de medida 30, 45 e 60 graus. Então, portanto, por exemplo, essa tabela mostra pra gente que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E assim por diante. Bom, então, feita essa breve revisão, estamos prontos para e em condições de resolver a questão de número 23, que pede para a gente determinar as razões trigonométricas do arco de medida 3π sobre 4 radianos. É bem verdade que estamos mais familiarizados em trabalhar com grau. Portanto, se você quiser transformar aqui para grau, é uma boa. Eu faço isso, tá, pessoal? Transforme essa medida aqui que está em radiano para grau. E o que nós combinamos aí em uma aula anterior? Nós combinamos o seguinte: para transformar uma medida em radiano para grau, se essa medida em radiano contiver o π, basta no lugar de π colocar 180. Lembra que nós combinamos isso? Basta no lugar desse π a gente colocar 180. Portanto, nós vamos obter o quê? 3 vezes 180 graus, dividido por 4. Um pouco mais, isso é 3 vezes o 180 dividido por 4, isso vai dar 45. E 3 vezes 45, 135 graus. Portanto, tudo que eu devo fazer é calcular as razões trigonométricas do arco de medida 135 graus. Então vamos lá, seno de 3π sobre 4 é o mesmo que seno de 135 graus. Aí você poderia estar me questionando, mas professor, veja bem, na tabela não consta os 135 graus. E agora, o que fazer? Pessoal, a gente deve usar aqui nesse momento a redução ao primeiro quadrante. Consiste em quê? O que é isso, redução ao primeiro quadrante? Redução ao primeiro quadrante consiste em determinar as razões trigonométricas de um arco cuja extremidade está no segundo, terceiro ou quarto quadrantes, usando um correspondente do primeiro quadrante. Olha que bacana. Vou repetir para você, presta atenção. Redução ao primeiro quadrante
consiste em determinar as razões trigonométricas de um arco cuja extremidade está no segundo, terceiro ou quarto quadrantes, usando um correspondente do primeiro quadrante. E como é que a gente faz isso? Simples, 2 passos. Passo 1 é analisar o sinal. Que história é essa de analisar o sinal? É o seguinte, olha só. Eu quero o seno de 135 graus. 135 graus é um arco cuja extremidade está no segundo quadrante. Vem para cá, ó. Segundo quadrante, o que o seno é no segundo quadrante? Positivo. Então você já coloca um sinalzinho de mais aqui, pronto. Acabei de analisar o sinal. É isso que consiste em analisar o sinal. Bom, agora você deve fazer a diferença com 180. A regra é assim, pessoal, ó, a segunda parte da regra. Se o arco tiver extremidade no segundo ou terceiro quadrantes, você vai fazer a diferença com 180. Se ele tiver extremidade no quarto quadrante, você vai fazer a diferença com 360. Daqui a pouco vai aparecer um arco cuja extremidade está no quarto quadrante, e aí a gente faz a diferença com 360. Tranquilo? Qual a diferença aqui para 180? 45. Então isso é o mesmo que seno de 45 graus. Olha que bacana. Acabei de reduzir ao primeiro quadrante. E qual é o seno de 45? Vem aqui para a tabela. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é o seno de 135 graus. Bom, agora o cosseno de 3π sobre 4, ou seja, o cosseno de 135 graus. Mesma linha de raciocínio. A gente usa a redução ao primeiro quadrante. Consiste em quê? Passo 1, analisar o sinal. Vamos lá. 135 graus é um arco cuja extremidade está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é o quê? É negativo. Então você coloca o sinalzinho de menos aqui. E faça a diferença com 180. Então, menos cosseno de 45 graus, que é a diferença, não é verdade? Ou seja, isso é menos o cosseno de 45, consulte a tabela, raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. Excelente. Bom, agora a tangente de 3π sobre 4, ou seja, a tangente de 135 graus. Se eu tivesse mostrado, existe também, pessoal, o ciclo trigonométrico para a tangente. Se você conhecer o ciclo trigonométrico para a tangente, funciona a mesma coisa. Funciona a redução ao primeiro quadrante também, tá? Mas aqui, como eu não mostrei para vocês o ciclo trigonométrico para a tangente, a gente usa essa relação aqui, olha. A tangente é o quê? É seno sobre cosseno. Portanto, a tangente de 135 graus vai ser o seno de 135 graus dividido pelo cosseno de 135 graus. Ou seja, raiz de 2 sobre 2... dividido por menos raiz de 2 sobre 2. Quanto é que vai dar isso? Menos 1. Olha que maravilha. Menos 1. Bom, agora secante de 135 graus. Secante de 135 graus. Bom, o que é secante mesmo? Aqui, ó. Secante é o inverso do cosseno. Então, a secante de 135 graus é o inverso do cosseno de 135 graus, ou seja, é o inverso desse valor. E o inverso de menos raiz de 2 sobre 2 é o quê? É menos 2 sobre raiz de 2. Basta inverter esse valor, não é verdade? E quando a gente se depara com uma raiz no denominador, o que a gente costuma fazer? A gente costuma racionalizar, ou seja, multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Bom, vou fazer assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Vai simplificar com esse 2. Então vai ficar menos raiz de 2. Bacana. Agora, cossecante, pessoal, de 3π sobre 4, ou seja, a cossecante de 135 graus. O que é cossecante mesmo? Vem para cá. Ó. Cossecante é o inverso do seno. Então, a cossecante de 135 graus é o inverso do seno de 135 graus, ou seja, o inverso desse valor. E o inverso desse valor é 2 sobre raiz de 2. E aí, na mesma linha de raciocínio, racionalizando essa fração, você vai obter o quê? Mais raiz de 2. Aqui deu menos raiz de 2, aqui vai dar mais raiz de 2. Por fim, a cotangente de 3π sobre 4, ou seja, a cotangente de 135 graus. Bom, eu mostrei para vocês que a cotangente é cosseno sobre seno, ou a cotangente é o inverso da tangente, desde que a tangente seja um número diferente de zero. Tem esse detalhe, não é verdade? A tangente aqui é um número diferente de zero? É. Então, a cotangente de 135 graus é o inverso desse valor. É o inverso de menos 1, ou seja, 1 sobre menos 1. E 1 sobre menos 1 é menos 1. Pronto.
Aqui estão as razões trigonométricas do arco de medida 3π/4 radianos. Agora o exercício 24 na mesma linha de raciocínio, pessoal. Determinar as razões trigonométricas do arco de medida 4π/3 radianos. Inicialmente, vamos transformar esse arco para grau, cuja medida está em radiano para grau. O que a gente deve fazer mesmo? No lugar de π, colocar 180. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 180 graus dividido por 3. Isso vai ser igual a 4 vezes 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. E 4 vezes 60 vai dar 240 graus. Ou seja, o que eu devo fazer é determinar as razões trigonométricas do arco de medida 240 graus. Então vamos lá. Primeiro, o seno de 240 graus. Como proceder mesmo? A gente deve usar aqui a redução ao primeiro quadrante. 2 passos. Passo 1, qual é mesmo? É analisar o sinal. Da seguinte maneira, observe que 240 graus é um arco cuja extremidade está no terceiro quadrante. Vem para cá, seno no terceiro quadrante é o quê? Negativo. Aí você coloca um sinalzinho de menos aqui. Excelente. Como o arco tem extremidade no terceiro quadrante, a gente deve fazer a diferença com 180. A diferença aqui para 180 é 60. Então isso é o mesmo que menos seno de 60 graus. Vem para a tabela, quanto é que dá o seno de 60? Ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então isso é menos raiz de 3 sobre 2. Excelente. Agora, o cosseno de 240 graus, na mesma linha de raciocínio. Usando a redução ao primeiro quadrante. 240 graus é um arco cuja extremidade está no terceiro quadrante. Você deve vir agora para o ciclo trigonométrico para o cosseno, tá, pessoal? Porque eu quero calcular um cosseno. 240 graus está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Coloca o sinalzinho de menos aqui. Faça a diferença com 180. Menos cosseno de 60 graus. É a diferença, né? Então, isso é menos o quê? O cosseno de 60, consulte a tabela, o cosseno de 60 é 1/2. Menos 1/2. Bacana. Agora, tangente de 240 graus. Vamos lá. O que é tangente mesmo? A tangente é seno sobre cosseno. Portanto, a tangente de 240 graus vai ser o seno de 240 graus dividido pelo cosseno de 240 graus. Quanto é que vai dar essa conta, hein? Ó, menos raiz de 3 sobre 2 dividido por menos 1/2. O sinal na divisão é o mesmo que na multiplicação. Portanto, menos dividido por menos vai dar mais. Divisão de frações, o que eu devo fazer? Repetir a primeira fração, que é o raiz de 3 sobre 2, multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de meio é 2, né? 2 ou 2 sobre 1. A gente pode simplificar esse 2 com esse 2, vai sobrar o quê? Vai sobrar o raiz de 3. Novamente. Se você conhece o ciclo trigonométrico para a tangente, você pode usar a redução ao primeiro quadrante, que você vai chegar no mesmo raiz de 3. Bacana, não é verdade? Bom, vamos lá. Agora, secante de 240 graus. Secante de 240 graus. O que é secante mesmo? Aqui, ó, secante é o inverso do cosseno. Então, a secante de 240 graus é o inverso do cosseno de 240 graus. E o inverso de menos meio é o quê? Menos 2. Menos 2. Cossecante de 240 graus. O que é cossecante mesmo? Está aqui, ó. Cossecante é o inverso do seno. Portanto, a cossecante de 240 graus é o inverso do seno de 240 graus, ou seja, o inverso desse valor. Menos 2 sobre raiz de 3. O que a gente costuma fazer? Racionalizar. Multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3. Isso vai ser igual, ó, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3, então menos, né? 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, que é 3. Pronto, tá aqui a cossecante de 240 graus. Agora, a cotangente de 240 graus. O que nós combinamos? Nós combinamos que a cotangente é o inverso da tangente desde que a tangente não seja zero. Como a tangente aqui não é zero, então a cotangente é o inverso desse valor. Cotangente de 240 graus é 1 sobre a tangente de 240 graus, que é raiz de 3. Novamente, a gente deve racionalizar, multiplicar por raiz de 3, dividir por raiz de 3. O que vamos obter aqui? Ó, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3,
sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz quadrada de 9, que é 3. Pronto. Agora, pessoal, o arco de medida 9π sobre 2 radianos. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um pouquinho diferente dos exercícios que eu fiz aí anteriormente. Esse 9π sobre 2, vê se você concorda comigo, eu vou escrever assim, ó, 8π mais π sobre 2. Não é verdade? Olha, 9π sobre 2 é o mesmo que 8π mais π sobre 2. Apenas escrevi o 9π como sendo 8π mais π. Bom, agora eu vou separar essa fração. Bom, separando essa fração, a gente vai obter 8π sobre 2 mais π sobre 2. Um pouco mais. O que é 8π sobre 2, pessoal? 8 dividido por 2, 4π mais π sobre 2. Excelente. Está na hora da gente interpretar aquele resultado ali. Olha só. A circunferência trigonométrica possui 2π radianos, não é verdade? Uma volta completa é 2π radianos. Portanto, o 4π radianos equivale a 2 voltas completas no ciclo trigonométrico. Aí nós vamos ter o seguinte, olha só. Você está aqui, origem dos arcos. Uma volta completa, 2π radianos. 2 voltas completas, 4π radianos. Só que você tem que caminhar mais π sobre 2. Quando você caminhar mais π sobre 2, você vem aqui para cima. Portanto, a extremidade do arco de medida 9π sobre 2 é esse pontinho, que é a mesma extremidade do arco de medida 90 graus. Eles são côngruos. A gente diz que dois arcos são côngruos quando eles possuem a mesma extremidade. E se eles possuem a mesma extremidade, eles vão possuir as mesmas razões trigonométricas, tá bom? Portanto, para calcular as razões trigonométricas do arco de medida 9π sobre 2 radianos, eu vou olhar para o arco de medida 90 graus. Bom, então vamos lá. Seno de 9π sobre 2 radianos é o mesmo que seno de 90. Vem para cá, ó. Quanto é que dá o seno de 90? Dá 1. Bacana, não é verdade? Agora, o cosseno de 9π sobre 2 radianos é o mesmo que cosseno de 90, que é quanto? 0. Agora, a tangente de 9π sobre 2. A tangente de 9π sobre 2, pessoal, não vai existir. Por que não vai existir a tangente? Porque olha para cá, olha só. A tangente é seno sobre cosseno. A tangente é seno sobre cosseno. O seno é 1, o cosseno é 0. Vai ficar 1 dividido por 0. Existe? Não existe. Existe 0 dividido por 1, mas 1 dividido por 0 não existe, tá? Então, abusando aqui da escrita, eu vou escrever assim, ó. Tangente de 9π sobre 2 igual a não existe. Essa conclusão, também a gente consegue chegar a essa conclusão de que a tangente de 90 não existe geometricamente. Aqui eu mostrei para vocês algebricamente. Através do ciclo trigonométrico para a tangente, a gente consegue enxergar geometricamente que realmente a tangente de 90 graus não existe. Tudo bem? Bom, agora secante de 9π sobre 2. O que é secante mesmo? Secante é o inverso do cosseno, mas na mesma linha de raciocínio, olha só, o cosseno é 0, vai ficar 1 sobre 0, não existe. Então, a secante de 9π sobre 2 igual a não existe. Cossecante de 9π sobre 2, 9π sobre 2. O que é cossecante mesmo? É o inverso do seno. Opa, o seno aqui é 1. Então, o inverso de 1 é 1 sobre 1. E 1 sobre 1 dá 1. Por fim, a cotangente de 9π sobre 2. Cotangente de 9π sobre 2. A cotangente, pessoal, olha só, é o cosseno sobre seno. Vai ficar 0 sobre 1. 0 sobre 1 existe, tá? É 0 sobre 1 e 0 dividido por 1 dá 0. Pronto. Agora, o arco de medida menos 5π. Bom, pessoal, esse menos 5π eu posso escrever assim, ó, menos 4π menos π, não é verdade? O menos 5π é o menos 4π menos π. Agora vamos interpretar esse resultado aqui, né? O que isso aqui está dizendo para a gente? Lembrando que arcos com medidas negativas, pessoal, a gente deve girar no ciclo trigonométrico no sentido horário, tá? Então, aqui está a origem dos arcos. Uma volta completa no sentido horário, menos 2π. 2 voltas completas, menos 4π. Ainda eu tenho que caminhar menos π. Opa, menos π, eu venho para esse pontinho aqui, não é verdade?
Portanto, o arco de medida menos 5π e o arco de medida 180 graus possuem a mesma extremidade, eles são côngruos. Logo, as razões trigonométricas deles são as mesmas. Portanto, para calcular as razões trigonométricas de menos 5π radianos, eu vou olhar para o arco de medida 180 graus. Por quê? Porque eles têm a mesma extremidade, não é verdade? Bom, então vamos lá. Seno de menos 5π. O seno de menos 5π é o mesmo que seno de 180 graus. E o seno de 180 graus está aqui, ó, 0. Agora, o cosseno de menos 5π. O cosseno de menos 5π é o mesmo que cosseno de 180 graus. Dá quanto? Menos 1. Agora, tangente de menos 5π. O que é tangente mesmo? Opa, tangente é seno sobre cosseno. Então vai ser o seno de menos 5π dividido pelo cosseno de menos 5π, ou seja, 0 dividido por menos 1, isso dá para fazer. 0 dividido por menos 1 dá 0. Agora, secante de menos 5π. Secante de menos 5π. O que é secante mesmo? Está aqui, ó. É inverso do cosseno. Então, como o cosseno é menos 1, a secante de menos 5π vai ser o inverso de menos 1, ou seja, 1 sobre menos 1, que é menos 1. Agora, cossecante de menos 5π. Cossecante é o que mesmo? É o inverso do seno. Como o seno é 0 e não existe o inverso de 0, nós vamos concluir que não existe a cossecante de menos 5π. Aí a gente escreve igual a não existe. Por fim, a cotangente de menos 5π. O que é a cotangente mesmo? A cotangente, pessoal, está aqui, ó, é o cosseno sobre seno. Então, a cotangente de menos 5π vai ser o cosseno de menos 5π, menos 1, dividido pelo seno de menos 5π, que é 0. Então, menos 1 dividido por 0 existe? Não. Então, você vai concluir que a cotangente de menos 5π também não existe. Agora, as razões trigonométricas do arco de medida 5π sobre 6 radianos. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar para grau? Como? No lugar de π, colocando 180. Vai ficar assim, ó, 5 vezes 180 graus dividido por 6. Quanto é que vai dar isso? 5 vezes 180 dividido por 6 vai dar 30. 5 vezes 30 graus. E 5 vezes 30, 150 graus. Muito bem. Portanto, eu devo calcular as razões trigonométricas do arco de medida 150 graus. Então, vamos lá. Seno de 5π sobre 6, 5π sobre 6, é o mesmo que seno de 150 graus. O que a gente deve fazer agora? Usar a redução ao primeiro quadrante. 2 passos. Passo 1, analisar o sinal. 150 graus está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é o quê? Positivo. Então, você coloca um sinalzinho de mais aqui. Agora, faça a diferença com 180. É o mesmo que 30, né? Então, vai ser o mesmo que seno de 30 graus. E o seno de 30 é 1/2. Agora, o cosseno de 5π sobre 6 é o mesmo que cosseno de 150 graus. Vamos lá. 150 graus está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Aí você coloca um sinalzinho de menos. Faça a diferença com 180, vai dar 30. Então, menos cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30, opa, tá aqui, ó. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Agora, tangente de 5π sobre 6. O que é tangente mesmo, pessoal? A tangente é o seno sobre cosseno. Então, a tangente de 5π sobre 6 vai ser o seno de 5π sobre 6 dividido pelo cosseno de 5π sobre 6. Ou seja, 1/2 dividido por menos raiz de 3 sobre 2. O sinal na divisão é o mesmo que na multiplicação. Mais dividido por menos vai dar menos. Divisão de frações, repete a primeira fração, que é 1/2. Multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Simplifica o 2 com 2, vai sobrar o quê? Menos 1 sobre raiz de 3. Agora a gente deve racionalizar, multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3. Nós vamos obter o quê? Menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom?
Bom, agora secante de 5π sobre 6. O que é secante mesmo? Aqui, ó. A secante é o inverso do cosseno. Portanto, a secante de 5π sobre 6 é o inverso do cosseno de 5π sobre 6, ou seja, é o inverso de menos raiz de 3 sobre 2, que é menos 2 sobre raiz de 3. Novamente, racionalizando, multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. Nós vamos obter menos 2 raiz de 3 sobre 3. Agora, cossecante de 5π sobre 6. O que é a cossecante mesmo? É o inverso do seno. O seno é um meio, né? O seno é um meio. O inverso de meio é 2. Então, a cossecante de 5π sobre 6 é 2. Agora, a cotangente de 5π sobre 6 vai ser o quê? A cotangente, pessoal, é o inverso da tangente. Então, a tangente deu aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 3. Então, vai ser menos 3 sobre raiz de 3. Menos 3 sobre raiz de 3. Não é isso? Ó, cotangente é o inverso da tangente, da relação que eu mostrei para vocês. Então, como a tangente é menos raiz de 3 sobre 3, a cotangente é menos 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. O que nós vamos obter? Ó, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vai cortar com esse 3. Então, menos raiz de 3. Pronto. E para finalizar essa aula, pessoal, o arco considerado é o arco de medida 11π sobre 4. Então, vamos lá, pessoal. Esse 11π sobre 4, eu vou escrever 8π mais 3π sobre 4. Posso escrever assim? Posso, né? O 11 é 8 mais 3. Bom, e agora eu vou separar essa fração. Essa fração separada fica assim, ó, 8π sobre 4 mais 3π sobre 4. O que é o 8π sobre 4, pessoal? É 2π. 2π mais 3π sobre 4. Bom, agora vamos pensar nesse arco, né? 2π mais 3π sobre 4. Então aqui está a origem dos arcos. 2π, uma volta completa, ainda mais 3π sobre 4. Portanto, 11π sobre 4 e 3π sobre 4 são arcos côngruos, possuem a mesma extremidade. Logo, eles vão possuir também as mesmas razões trigonométricas. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos transformar esse 3π sobre 4 aqui para grau. O que eu devo fazer? No lugar de π, colocar 180. Então, 3 vezes 180 dividido por 4. Vou fazer meio que direto aqui, tá bom? 180 dividido por 4 vai dar 45. Vezes 3, 135. Portanto, tudo que eu devo fazer é calcular as razões trigonométricas do arco de medida 135 graus. E isso a gente fez no exercício 23. As respostas são as mesmas, tá bom, pessoal? Vou deixar para vocês. Então tá, até a próxima.